Estou errada por não contar os motivos sobre o meu divórcio? Estou no meio de um divórcio, o que é bastante contencioso. Meu casamento não era perfeito, mas eu estava loucamente apaixonada pelo meu marido. Trabalhamos duro para construir uma base sólida antes de decidir começar uma família. Quando descobrimos que eu estava grávida depois de uma perda, ficamos nas nuvens. A gravidez acabou sendo de alto risco após uma hemorragia no início, então nunca consegui relaxar totalmente e aproveitar a experiência da gravidez. Durante esse tempo, meu marido foi incrível. Nosso casamento estava mais forte do que nunca, e estávamos animados. Este não foi um caso de ter um bebê como um band-aid, este foi um caso de construirmos uma base sólida por 6 anos antes de decidirmos trazer um bebê para nossa família. O nascimento da minha filha foi traumático, deixando-me parcialmente paralisada por causa de um nervo femoral danificado. Eu estava totalmente desamparada depois que ela nasceu. Ainda na unidade pós-parto, descobri que meu sogro postou um anúncio de nascimento e fotos de nossa filha. Eu disse ao meu marido que ele precisava ligar para o pai dele e tirar a postagem porque minha própria mãe não sabia que eu tinha dado à luz. Ele reclamou que eu estava afastada da minha mãe, então o que importava? Tentei explicar que literalmente empurrei um ser humano para fora do meu corpo e só queria apreciá-la antes de compartilhá-la com completos estranhos na internet. Tínhamos concordado anteriormente que ela não iria às redes sociais, então fiquei muito confuso com a reação dele. Ele ligou para o meu sogro e timidamente disse que queria que as fotos fossem retiradas. Segui com minha própria ligação. Expliquei a situação e seria nossa decisão se e quando ela aparecesse nas redes sociais. Meu sogro estava incrivelmente arrependido e expressou que estava tão animado por nós que suas emoções se adiantaram à sua lógica. Meu marido enlouqueceu com aquele telefonema e gritou comigo. As enfermeiras pós-parto entraram e perguntaram se eu estava bem. Eu coloquei um sorriso e disse que estava tudo bem. Meu marido então adormeceu e começou a roncar. O alarme do telefone começou a tocar, durante o qual ele dormiu. Isso durou 20 minutos. Eu estava silenciosamente tentando acordá-lo sem sucesso. Eu tive que gritar o nome dele para acordá-lo. Se eu não tivesse ficado paralisada, teria me levantado e dado um tapinha no ombro dele. Mas isso não era uma opção. Foi quando ele levantou a voz para mim novamente e disse que eu precisava ser mais gentil com ele. Ele saiu furioso e disse às enfermeiras que eu era mentalmente instável. A equipe de enfermagem o fez ficar no corredor enquanto outra enfermeira entrava para me verificar. Ela me disse que estava preocupada com o comportamento dele, e eles poderiam removê-lo da unidade se eu quisesse. Eu estava tão exausta, traumatizada, sobrecarregada, com dor e devastada pelas últimas horas que disse que ele poderia ficar. Minha vida foi ladeira abaixo a partir daí. Pedi o divórcio quando minha filha tinha 6 meses, quando decidi que minha filha não deveria ter nosso casamento como exemplo do que deveria ser um relacionamento. Naturalmente, as pessoas têm dúvidas quando descobrem sobre um divórcio, e eu meio que deixei as pessoas preencherem os espaços em branco. Não sou 100% inocente no fim do nosso casamento, mas acredito que merecia muito mais bondade nos meses seguintes ao nascimento da minha filha do que recebi. Houve casos em que fiquei sentada na minha própria urina e fezes porque não conseguia ir ao banheiro e ele não estava por perto para ajudar. Ele saiu em viagens de caça enquanto eu implorei para ele não me deixar sozinha com nossa filha porque eu estava exausta demais para cuidar dela com segurança. Ele tinha licença paternidade garantida, mas optou por ir para o escritório semanas antes do necessário porque é um executivo e não gostou da ótica de ele tirar tanto tempo de folga. Vivemos fora do estado de nossa família, então acabei cuidando de nossa filha recém-nascida após um parto traumático completamente sozinha. Todas essas coisas combinadas me deixaram exausta, reativa e uma parceira não muito boa para ele. Eu reconheço isso. Ele nunca me bateu, mas houve um caso em que uma arma foi agitada enquanto eu estava amamentando nossa filha e genuinamente temia por nossa segurança. Não foi surpresa para meus amigos próximos e familiares que pediu o divórcio. Foi uma grande surpresa para muitas outras pessoas na vida do meu marido. Quando as pessoas perguntam o que aconteceu, eu digo, depois que nossa filha nasceu, ele perdeu suas bolinhas de gude e nunca as encontrou. Ele gritou comigo 2 vezes na unidade pós-parto, e eu deveria ter saído então. Eu deixo as pessoas preencherem os espaços em branco a partir daí. Quando alguém pressiona por mais detalhes, eu digo, imagine como deve ser ruim para uma mulher sair quando ela não tem bens próprios, um filho pequeno, seu marido está ganhando quase 7 dígitos por ano, o que significa uma vida muito confortável, e ela não tem família por perto para sustentá-la. Algumas pessoas assumem infidelidade e eu não me preocupo em mudar suas suposições. Estou contente em manter os detalhes para mim e deixar as pessoas preencherem os espaços em branco com sua própria imaginação. Alguns detalhes eu não compartilho com outras pessoas, ele me chamava de vadia regularmente quando discutíamos.
Ele brigaria ou me daria o tratamento silencioso se eu não quisesse fazer amor. Ele maltratou nossa cachorra maior a ponto de ela ter medo de tudo. Ele chutava meu cachorro idoso de 3 patas para tirá-lo do caminho durante a hora da refeição com o bebê. Ele empilhou lixo ao lado da porta da cozinha dizendo, se você não vai cuidar da casa, então a única coisa para a qual você serve é tirar o lixo. Ele me humilhava regularmente. Chegou ao ponto em que comecei a gravar nossas conversas porque precisava saber que não estava perdendo o controle da realidade. Ele me dava o tratamento silencioso por dias. Ele passou pelos meus medicamentos prescritos e ficou com raiva porque eu não estava tomando o suficiente para o gosto dele. Ele ameaçou me internar em uma instituição mental porque eu não estava tomando a medicação para dormir. Eu era uma nova mãe, então não precisava de medicação para dormir, pois mal conseguia ficar acordada do jeito que estava. Ele ameaçou me cortar do meu conselheiro e psiquiatra porque eles disseram que eu não estava sofrendo. Ele agia muito bem no aconselhamento matrimonial, depois ia para casa e gritava comigo pelo que foi discutido em nossas sessões. Então ele negava ter gritado comigo quando eu mencionava isso em nossa próxima sessão. Ele ficou com raiva de mim por não ter saído de casa nas primeiras semanas após o nascimento da minha filha, mesmo quando eu ainda estava parcialmente paralisada e não tinha controle da bexiga ou do intestino. Ele me deixou chorando no meio do chão da cozinha depois que minha bexiga cedeu e eu não tinha nenhuma roupa limpa para trocar. Ele reclamou que eu não disse a ele que minha roupa precisava ser lavada, então a culpa era minha. Sentei-me nua em uma almofada de cachorro lavando minha própria roupa naquele dia. Quando pedi a ele para interagir mais com nossa filha quando ela era recém-nascida, ele disse, eu simplesmente não sou um cara que gosta de bebês. Ele reclamou que eu não estava me esforçando o suficiente para ser uma esposa. Quando tentei explicar que mal tinha tempo para tomar banho, muito menos ser uma boa esposa, ele zombou e disse que isso não é normal. Ele ficou bravo comigo por pegar nossa filha toda vez que ela chorava nas primeiras semanas. Tentei explicar a ele que meus seios literalmente doíam quando ela chorava, e ele me disse que minha obsessão não era normal. A lista continua e é longa. A reputação do meu ex é incrivelmente importante para ele, e não estou perdendo o sono porque sua vida perfeita agora está manchada. Não tenho interesse em fofocar com pessoas que não me conhecem bem o suficiente para saber toda a história. Vou deixar os fofoqueiros se perguntarem o que aconteceu e viver minha melhor vida sem fazer controle de danos. Acho que a imaginação das pessoas é pior do que a realidade do que aconteceu. Então, estou errada por deixar as pessoas preencherem os espaços em branco de porque meu casamento falhou? Edith, caramba, esses comentários me deixaram em lágrimas. Muito obrigado pelas amáveis palavras e preocupação. Consegui minha casa própria há algumas semanas, depois de ter que coabitar até conseguir apoio temporário. Eu também tenho um ótimo advogado. É difícil provar o quão horrível ele era, então a custódia será complicada. No entanto, eu a tenho na esmagadora maioria das vezes. Demorou algumas semanas, mas a paralisia desapareceu. Eu tenho uma estranha mancha dormente na minha perna, mas esse é o único problema residual. Eu sou capaz de viver uma vida normal em relação à atividade física. Eu até comecei a praticar escalada como uma forma de construir alguma confiança em mim mesma e aprender a confiar em um parceiro de escalada para me pegar se eu cair. Felizmente, me vi cercada por mais amigos e apoio do que sei o que fazer. A quantidade de pessoas que se reuniram na minha vida tem sido humilhante. Não sei o que fiz para merecer o nível de bondade que me foi mostrado, mas sou muito grata. Minha filha tem 10 meses agora e está feliz, saudável, doce e perfeita em todos os sentidos. Ela me faz continuar e eu farei qualquer coisa para manter aquele sorriso em seu rosto. E para aqueles que perguntam: meu filhote de velhinho mal-humorado está feliz comigo em tempo integral e sendo mimado com todos os lanches do céu que minha filha deixa. Estou trabalhando para conseguir meu outro filhote também. Eles não serão deixados para trás nessa bagunça.